Professora Pita aqui, pessoal. Hoje estamos começando uma série de lives aí. Obrigado pela presença. O tema hoje é empatia como estratégia corporativa, na gestão corporativa, na gestão de negócios. É um tema super complexo, né? Porque as empresas... Falamos de empatia com... Isso é uma coisa que a gente vai desmistificar. Ô, Pita! Estamos online. Agora deu certo! Yes! Você sabe que, Oba! enquanto a turma está entrando aqui, ó, o André Bortolucci acabou de entrar, a Cíntia, boa, gente. Você sabe A que... Cíntia já tinha até me mandado um zap perguntando. Eu falei, calminha, que a gente já vai Então, entrar. ô, Pita, você sabe que o Lady Murphy, o meu celular quebrou o fone, aquelas coisas malucas, estou no celular Não, e você improvisado. não sabe, a Fernanda estava me falando no WhatsApp que você não estava conseguindo entrar, para eu te Uhum, chamar. Aí isso. eu fui, o meu também dava erro e não entrava. Eu já estava aqui e falei, meu Deus. Ó, você Olha, sabe, exercício de empatia, né? empatia total. Não, e legal que a turma estava aguardando lá, exercitando a empatia conosco, né? Então, ô, Pita, mas você sabe que assim, agora com esse lance da vacina, eu sei que você já tomou a primeira dose, eu tomei minha primeira Aham. dose ontem. Você sabe que a turma já entrega a idade quando você faz a pergunta. Já tomou a primeira dose? Ah, Já tomou. Então, tomou a total, segunda dose, total. meu, é que já. Muito bom, Pita. Obrigado aí pela sua presença. É, Imagina, eu que agradeço, como eu disse no meu post, é uma grande honra de ter sido convidada para abrir aqui a sua série de lives, que eu tenho certeza que serão todas muito especiais. Você sabe que eu tô com um moleque, tô com outro, tem o Felipe, que eu acho que o Felipe tá até aqui na live, deve estar entrando, que eu vi o nome dele. E eu tenho outro de 3 anos, né? Então, eu preciso me adequar muito a esse mundo digital. Daqui a pouco eu vou virar youtuber também. Tô me adaptando. Ô, Pita, para quem não sabe, só para compartilhar com a turma aqui, já temos 20 pessoas, a pessoa está entrando. Nossa, e eu estou muito feliz porque o que eu estou vendo de ex-aluno entrando, Você viu? que alegria! Isso é legal, porque eu ia comentar justamente sobre isso. Para quem não sabe, nós nos conhecemos, estava fazendo as contas aqui, há mais de quase 20 anos, né? Porque a É gente verdade, é verdade. nos conhecemos trabalhando juntos dentro de faculdade, dando aula em faculdades, e felizmente a gente nunca perdeu contato e continuamos trabalhando juntos, mas mais agora voltado aos projetos corporativos dentro das É isso empresas, aí. né? Então, obrigado. Pita, vamos tocar aqui o nosso tema. Vamos lá, vamos A lá. gente está falando de o desafio aí, olha, de falar de empatia dentro do mundo corporativo, mas não só no olhar interno, mas como uma estratégia para as organizações, né? Uhum, uhum. E eu gosto sempre de começar conceituando, né, para depois a gente contextualizar e falarmos aí do que pode ser feito. O que é empatia para você? O senso comum tem aquela, olha, a definição que eu conheço, o senso comum é empatia se colocar no lugar do próximo, do outro, né? É só isso mesmo? Ou isso é senso comum? Como que a gente aprimora isso? Na verdade, assim, é um senso comum, principalmente do ano passado para cá, que parece que as pessoas descobriram a palavra empatia, né? Então, ela ganhou muito esse significado de você se colocar no lugar do outro e, principalmente, ela ganhou um significado de uma prestação de serviço para o outro, né? Então, eu vejo muita gente entendendo empatia e falando de empatia como se fosse só uma questão de ajudar o próximo, se colocar, como você falou, se colocar no lugar do próximo. E, na verdade, empatia é muito mais do que isso, né? Se eu for puxar aí para minha área, e que eu vou puxar, claro, né? Se a gente for para semiótica, se a gente for para comunicação, a empatia é a base da conexão. A empatia, na verdade, ela é muito mais do que você se colocar no lugar do outro.
A empatia é você ter o senso do outro. Ou seja, você saber e ter a consciência de que existe um outro e que esse outro tem pensamentos diferentes, necessidades próprias, desejos, sonhos e principalmente, como eu disse, se a gente pensar em comunicação e semiótica, ele tem um repertório muito próprio. E é esse repertório que ele tem, o que ele carrega dentro dele como desejos, como sonhos, como necessidades, é o que vai impulsionar tanto internamente o profissional a se engajar na empresa, como também o cliente que está do lado de fora. Né? Legal. Então, eu vejo empatia assim como a base mesmo de toda e qualquer conexão. Né? Você já deu uma adiantada falando tanto do colaborador, mas já olhando como cliente, né, o externo. Eu vou dar uma segurada aqui para a gente explorar melhor esse lance do colaborador e depois a gente vai para o externo. E aí eu cometi, como a gente que veio aqui atrasado, meio abrupto, eu cometi uma gafe e não te apresentei. Tudo bem que você é muito mais conhecida do que eu, mas eu vou fazer as honras da casa aqui para não passar vergonha. Você falou de comunicação, semiótica, porque a professora Pita ela é doutora em comunicação e semiótica, tem vários cursos, né, dentro da especialização, e eu diria que a Pita ela transita tão bem na área de comunicação, tão bem no soft skills, que assim, hoje eu poderia dizer que é uma das principais referências no tema, né? E dá aula em várias universidades, então assim, por onde a Pita passa é sucesso, né? Então, feita essa rápida apresentação, né, as honras da casa aqui, eu separei um roteirinho para a gente seguir. Eu vou fazendo umas colinhas aqui, tá? E aí eu fui dar uma olhada, estudar um pouco mais a fundo esse tema da empatia, né? E eu vi que e foi surpresa para mim, porque a gente liga muito o tema à questão da psicologia, né? Talvez a psicologia foi quem tratou e trata mais essa linha. E aí eu peguei algumas... neurociência, né? A neurociência, né, mais recente. E dizem que passa também pela parte de antropologia, sociologia, né, ou a psicologia social. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que num dos artigos que eu li, é que ela está ligada também à questão das artes. Porque no passado tinha um processo de imitação interna, da pessoa se colocar na arte, né, naquela arte que ela está vendo, ou naquela peça que ela está assistindo. E aí eu falei, bom, aí a Pita vai poder discorrer, porque tem tudo a ver com semiótica também, né? É verdade. Eu vou começar, quer dizer, eu vou recomeçar, então, com uma provocação que você sabe que eu gosto. Então, já que você falou de arte, eu vou trazer um filme recente, que deu ao ator principal o Oscar de melhor ator, e que é uma provocação pesada, dura, para essa reflexão sobre empatia, que é o Coringa. Né? Esse o Coringa, ele faz essa reflexão do que uma sociedade que não é empática pode provocar na vida de uma pessoa. Então, a gente já tem o cinema aí tentando trabalhar, então, como uma forma de arte, tentando trabalhar um assunto que é realmente muito sério, porque hoje nós vivemos num mundo muito competitivo, com as pessoas muito estressadas, e uma forma das pessoas tanto encontrarem um alívio para esse estresse, para essa pressão, como também encontrarem muito conhecimento, informação, são as artes. Então, quando a gente pensa em empatia, o artista, seja ele no cinema, seja ele no design, seja ele na pintura, ele não só se coloca no lugar do outro, como ele tenta expressar muitas vezes o olhar do outro. Então, quando você pega, por exemplo, um cantor que escreve, me veio agora à cabeça Chico Buarque, porque ele tem várias letras em que, na verdade, não é o Chico Buarque falando, mas é uma mulher.
é uma mãe, é uma prostituta. Então, você Uhum. pega aquela música Meu Guri, por exemplo, que é uma Perfeito. letra fantástica, né? É uma mãe que vê um filho morto e aí ela conta como ela vê aquele filho, desde que ele nasceu, né? Então, é o olhar da mãe. Então, muitas vezes a gente fica se perguntando, nossa, mas como que essa pessoa fez isso? Como que essa pessoa, né? Então, falta esse olhar com os olhos do outro. E É. a arte faz muito isso, né? Eu Ela não, dá para a gente um repertório nesse sentido muito interessante. A gente tem um outro... Me cortem se eu tiver, mas... não, não, tá excelente. Eu nunca tinha pensado feito esse link. E eu tô com a música na cabeça agora. E realmente é impressionante É como o demais, Chico. né? Para quem Como, não conhece, se você me permite, um por pedacinho, favor. tá? Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome para lhe dar. E aí vai. E aí ela Sensacional. vai contando, né, toda a história dele. E aí eu já me lembrei de um outro filme bárbaro também vencedor do Oscar, uma super provocação, que é o Quem Quer Ser um Milionário. Aham. O menino é um menino que vem de uma favela, ele ganha o programa competindo com um cara da Oxford e as pessoas não conseguem entender e enxergar como que um menino de uma favela tinha condições para vencer aquele programa. E aí o filme todo é esse flashback para mostrar o olhar dele, né? Uhum. Como que ele viu o mundo e como que ele, com esse olhar, foi conseguindo esse conhecimento, esse repertório. Isso aí, como você falou muito bem, isso tem tudo a ver com semiótica, porque a semiótica é justamente a ciência que vai estudar todo o repertório que nós montamos, todo o repertório que compõe o imaginário humano, então todos os signos que a gente cria na nossa cabeça para representar o mundo, e nem todo mundo tem o mesmo repertório. Então é muito importante esse olhar com os olhos do outro. Não Perfeito. apenas no sentido que você falou, que é um sentido muito, realmente muito raso, o se colocar no lugar do outro. É mais Isso. do que isso, é o olhar do outro, é o sentir do outro. Né? Perfeito. Isso é Ô, muito... Pita, Diga. e aí para gente começar a trazer para o tema corporativo. Pô, como que Ok. isso, como que eu linko isso num ambiente corporativo que tem aquela coisa da sisudez, aquela coisa da formalidade, né? Apesar que isso vem caindo bastante com toda Uhum. essa movimentação da tecnologia e tal, mas ainda existe, né? Mal ou bem, mais matricial, mais existe uma hierarquia. Então, Existe. assim, como que a gente traz isso? E aí, a minha formação de administrador, eu sempre trago ali das origens da administração científica, e o olhar sempre foi do indivíduo, muito do olhar da produção. Então, o Uhum. máximo, a empatia era muito mais para a produção do que para o indivíduo, né? Como é que eu adapto o indivíduo ao ambiente produtivo, e não o contrário, né? Mas tinha um lance de, pô, vou adaptar a altura dele, a máquina, vou Uhum. adaptar, e assim vai. E aí a gente vai evoluindo, né, com a Revolução Industrial Uhum. lá para a Uhum. economia de serviços, década de 50, e aí sim eu acho que a gente começa a ter uma revolução do olhar de recursos humanos dentro das organizações. Né? E Talvez da liderança também, e da né? liderança. Né? Então, vem toda a questão da psicologia comportamental, né? E dentro das Uhum. organizações. Uhum. Então, assim, podemos caminhar por aí, e aí eu vou compartilhar um olhar, já dando um salto enorme para os dias de hoje, e aí Ok. você me corrige ou reforça aí, o que você achar. É, é, hoje a gente, né, encontra isso até no trabalho que nós fazemos dentro das organizações. A demanda por soft skills é muito grande. Então a gente leva cursos técnicos, ferramentas, outras habilidades técnicas, e a turma fala, mas você tem um portfólio de soft skills, né, de cursos? Temos, aí trazemos a professora Pita, cada vez maior. Isso muito porque, no meu olhar, né, a gente trouxe para uma digitalização, as coisas se tornaram mais exponenciais, mas se tornaram também muito mais processuais,
E a máquina vem fazendo boa parte desses processos, né? O bits e bytes vem fazendo boa parte desses processos. E aí o ser humano volta a ser ser humano. E para isso eu preciso voltar a exercer uma empatia um pouco mais, cada vez mais ativa. Faz sentido? Não, faz sentido total, né? Hoje, na verdade, assim, se você pegar, aliás, qualquer um aqui pegar qualquer dessas recentes matérias sobre hard skill, que é a habilidade técnica, e a soft skill, que é a habilidade comportamental, todo mundo vai encontrar gestores falando, RH falando, grandes marcas se pronunciando, que hoje a hard skill ela é muito facilmente substituída, quer dizer, o humano na hard skill é muito facilmente substituído pela máquina, tá? Então tá o robô aí que tá para fazer essa hard skill. Agora, embora haja uma evolução muito grande na inteligência artificial, né? Criando aí uma possibilidade de uma máquina com sentimentos, mas ainda as habilidades comportamentais, elas são do humano, né? E isso realmente é o que está fazendo a diferença e o que vai fazer. Então, todas as pesquisas, inclusive, que eu tenho apresentado nos cursos, nas palestras, elas mostram que as hard skills, elas são importantes, mas o que é crucial hoje para uma empresa se manter em primeiro lugar, ou pelo menos viva no mercado, é desenvolver nos seus profissionais essas habilidades de comportamento. E aí a empatia entra com tudo, né? Posso trazer um case? Por favor, estamos aqui para te ouvir. Na verdade, assim, são dois, tá? Mas um eu vou deixar para o final, porque é a cereja do bolo. Então, eu vou falar agora de uma pessoa que eu sou fã, eu amo de paixão, e que tem duas fases, sem empatia e com empatia, que é uma das cabeças mais incríveis que o mundo conheceu, o Steve Jobs. Tá? A gente tem o Steve Jobs em 1984, com 20 anos, fundando a Apple, mudando a vida das pessoas com o computador pessoal, o Macintosh, falando para as pessoas que elas nunca mais iam ser as mesmas e realmente nunca mais foram. Acertou. Só que dos 20 aos 30, a gente tem um Steve Jobs que era como uma máquina, na verdade, né? Ele não enxergava o outro. Não é nem que ele não conseguia olhar com os olhos do outro. Ele não enxergava o outro. Ele passava por cima de qualquer pessoa e só o que importava era a vontade dele, a ideia dele, o desejo dele. As cenas que não são de filme, são cenas reais em documentários. Aliás, abrindo um parênteses, há um documentário genial chamado Steve Jobs, O Homem e a Máquina, que mostra tudo isso aí que eu estou falando. Ele chegou a humilhar publicamente, numa das apresentações dos produtos da Apple, o Wozniak, né? Que foi o cara que, na verdade, fez tudo acontecer. Era o cara, né? Era o cara, né? E aí, o que acontece? Aos 30 anos, ele é demitido da empresa que ele mesmo cria. Sim. E ele é demitido justamente por isso. Ele só enxergava o umbigo dele, ele estava sufocando as pessoas, ele estava levando as pessoas à loucura, e aí ele vai embora. Aí a gente tem aquele tempos mais tarde, ele foi procurar, não, eu tenho que me entender, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo. Eu tenho que entender por que as pessoas estão me vendo assim, como que eu vejo as pessoas, tenho que me resolver. Então, ele foi entender realmente essa empatia, esse olhar do outro. E aí vem quando ele volta para a Apple, vem um outro Jobs, que é esse que hoje todo mundo idolatra, ama de paixão, e só fala de Jobs. E aí a gente tem aquele discurso da Stanford, né? Que é incrível, que ele mesmo fala que foi muito amargo experimentar desse veneno. Mas que o remédio para esse veneno foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dele. E aí, um dos últimos vídeos, e tudo isso que eu estou falando, todo mundo que estiver aqui na sala, é só jogar lá no YouTube que consegue encontrar. Tem uma entrevista dele, que é uma das últimas dele em vida, que no momento um jornalista pergunta para ele, né?
o que faz da Apple a Apple? E aí a resposta dele é uma aula de empatia, né? Ele diz que você não pode contratar pessoas incríveis e querer ensinar para elas o que elas vão fazer ou o que elas precisam fazer. Você contrata pessoas incríveis para que elas te mostrem o que fazer, né? Então isso é fantástico. É fantástico, fantástico. E eu vou pegar esse gancho porque eu já tenho umas 2 perguntinhas para você em cima desse caso do Steve Jobs, essa história. Mas você falou até assim a questão, né, do homem não ser substituído, né? Até a Marta, né, que a gente conhece, ela sempre fala muito que se você fizer papel da máquina, você vai ser substituído. Você tem que fazer papel de humano. Você não quer ser substituído pela máquina, isso. Não haja como uma máquina. Faça um papel de humano, né? Então, acho que esse também é um grande recado nos dias atuais. E aí, olhando, então, internamente, a gente fica claro essa questão da empatia, até para você trabalhar a relação de liderança e liderado, né, dos colaboradores, todo o ambiente de cooperação dentro da empresa. Então, quer dizer, você torna um ambiente muito mais leve que, né, a literatura já diz que se torna muito mais produtivo. Bacana. Aliás, você falou a questão da substituição do Steve Jobs. Eu lembrei meu comentário que eu ia fazer. Você sabe que tem um movimento agora, né? Todo mundo com tudo é startup e os fundos, né? Muitos fundos adquirindo empresas. E uma das grandes mudanças, e acabou de acontecer na área da saúde, que eu atuo muito forte, uma startup foi adquirida e, primeira coisa, os caras colocam os fundadores para o conselho. E põe executivos, né? Porque tem aquela coisa do meu filho, né? Esse eu que fiz, e talvez tire um pouco dos espaços, né? E a pessoa não está preparada para ceder ali também. Então é interessante isso, né? Fazer essa analogia. E trazendo, me lembrei também de um outro caso, trazendo para o Brasil, né? Essa história, embora ele seja um gestor mundialmente conhecido também. Mas outro caso muito parecido é o do Abílio Diniz, né? Isso. O Abílio Diniz, a mesma coisa. Aliás, ele fala disso no livro dele, né? Que ele era um Abílio antes do sequestro. Sim. E ele se tornou um Abílio depois do sequestro, porque aí ele começou a perceber o que realmente tinha valor na vida, né? Inclusive, aí ele volta até a falar com os irmãos, coisa que há muitos anos não acontecia, né? Ele não conseguia nem enxergar os irmãos, nem olhar, né? E olha que interessante esse caso do Abílio, porque o Pão de Açúcar muda completamente o perfil de comunicação, a identidade visual. Ele lança o Pão de Açúcar Mais, que é um lance de se aproximar do cliente. Bem legal esse seu exemplo, Pita. E aí, agora... só uma coisinha, Pini. E aí um casamento perfeito, tanto do interno como o externo, né? Quando ele lança aquele slogan, lugar de gente feliz. Gente feliz. Sem empatia pura, né? Meu, não, e essa foi uma sacada. Eu me lembro, lugar de gente feliz, é para lá que eu quero, né? Se você quiser comprar preço, você vai para as outras bandeiras. Se você quiser ser feliz, você vem para cá. Não é um baita posicionamento. Ô, Pita, diga lá. Aliás, a gente já a turma está entrando aqui, sai, entra, o movimento está bacana. Tô vendo um monte de coraçãozinho subindo. Olha que você viu? Então, eu queria dizer, pessoal, fiquem à vontade, se vocês quiserem mandar perguntas aqui, tá? Isso aqui é um bate-papo, não meio da Pita, de todos nós, para a gente... É um tema legal que acho que todo mundo vivencia aí no dia a dia. Ô, Pita, a gente está falando da porta para dentro das empresas. E aí você falou do Steve Jobs, quando ele vem para a segunda fase dele, né, mais amadurecido, e ele faz a grande revolução, né? A grande revolução da Apple, mas a grande revolução, acho que no mercado digital, dele, pessoal, e do digital, né? Acho que ele mudou, né, a forma da gente enxergar a tecnologia. Isso quer dizer, então, que o exercício da empatia, ela te ajuda ou te amplia a capacidade de prever futuro, de inovar futuro, porque você entende não só o de agora, mas lá na frente, o que é que as pessoas vão querer, vão demandar. Faz sentido isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que essa empatia te mostra o que inclusive, a sociedade, o mundo... enxerga, né, como possibilidades
E isso vai abrindo essas portas de como que você, empresa, de como você profissional, você gestor, precisa lidar com tudo isso, né? Aliás, essa também tem sido uma coisa que os gestores estão discutindo muito. Como é que vai ficar a vida nas empresas daqui para frente? Vai continuar home office? Não vai continuar? Vai ser o tal do trabalho híbrido? Metade em casa? Tudo isso vai envolver empatia. Porque se for aquela coisa de cima para baixo, top-down, né, eu decidi, vai ser assim e acabou, você vai desmotivar o teu pessoal, esquece a história de engajamento, porque não vai acontecer. Você só engaja mesmo o profissional quando ele tem aquela coisa do senso de dono. E para ele ter o senso de dono é porque você enxergou o olhar dele para a empresa, para a marca, né? Então vai ter que ter uma discussão muito interessante, liderança e liderados, né? O que é realmente importante preservar dessa aprendizagem, porque tem sido uma grande aprendizagem, essa vida nossa em casa. É uma invasão de privacidade, né? Porque eu posso dizer que nós somos privilegiados, porque você tem aí um espaço para fazer isso, eu tenho também, mas tem muita gente que não tinha esse espaço, até hoje nem tem. Eu já tive gente que fez uma adaptação em banheiro. Sim. Que era o único lugar que não tinha os bichos da casa, não tinha as crianças da casa. Quer dizer, então são coisas que vão exigir muita empatia por parte das empresas, né? E que não tem uma solução única, né? Vai mostrar o caminho do futuro, né? Vai mostrar o que vai precisar ser feito. Olha, a Cíntia fez um comentário aqui que o Pão de Açúcar entrega o que se propõe, né? Para quem escolhe as suas lojas, legal, Cíntia. E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se passou, do Paulo. Olha, doutora Pita, no seu entendimento, a empatia ficou mais difícil de visualizar ou ser sentida em função da pandemia? É o Paulo, né? Eu vi aqui entrando. Olha, Paulo, eu vejo assim. Não que ela tenha ficado mais difícil de ser vista ou percebida. Mas como eu falei lá no comecinho, as pessoas têm confundido muito o sentido real de empatia. Então eu vejo que durante agora a pandemia, se fala muito de empatia, se posta muito a tal da hashtag empatia, mas ela é só vista nesse sentido de se colocar no lugar do outro. E ela é muito mais do que isso. E esse se colocar no lugar do outro acabou ganhando muito só essa interpretação de ação social. Como se a empatia não fosse nada mais do que uma ação social, né? Então, talvez nesse sentido, pelo fato da gente também estar sendo bombardeado por tanta informação, por uma briga muito desnecessária nas redes sociais, né? Você tem que ser do lado A ou você tem que ser do lado B, porque senão te massacram, né? Aí vem os tais dos haters, e que tem tudo a ver com o nosso tema, porque um hater é zero empatia, né? Ele só vê o próprio umbigo, ele não vê mais nada. Então, tudo isso, aí sim eu acredito, Paulo, que esteja dificultando a percepção e até mesmo a prática da empatia de fato. Ô, Pita, vamos trazer aqui, vamos trazer novamente para o tema corporativo. Vamos. Eu quero entregar a chamada que é empatia como estratégia. Ok. E aí eu quero olhar da porta para fora, né? Beleza. Uma empresa que consiga exercer... Então, é até interessante, né? Quando você pega, por exemplo, a evolução até da nomenclatura, né? Das análises internas, externas, a antiga SWOT, aquela coisa toda, e quando você muda agora para as novas... até o novo vocabulário, você não fala mais das necessidades do cliente, você fala das dores, né? Que é uma coisa muito mais interna, muito mais pesada do que uma necessidade, né? É uma dor, de fato, né? Então, isso já mostra que a gente começa também a ser empático com o mercado, com o cliente. E eu costumo brincar assim,
talvez o primeiro exercício que as empresas se viram obrigadas a fazer de empatia foi quando implementaram o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque ela foi obrigada a falar assim, bom, existe um cara lá que eu tenho que me preocupar. Faz, né? Assim, estou fazendo uma analogia, né, mais de 30 anos atrás, mas como isso vem evoluindo, depois programas de CRM, né, para conseguir mensurar o relacionamento com o cliente, etc. E aí vem uma pergunta. Olhando da porta para fora, óbvio que você conseguir entender o cliente, você vai poder atendê-lo melhor, você vai poder encurtar caminhos para satisfazer as tais necessidades, né? Ou entregar o que ele menos, até o que ele não sabia que ele precisava. Tudo bacana. Agora, e empatia com concorrência no mercado? É possível, faz sentido ter empatia com o meu concorrente? Pode parecer uma coisa absurda, mas já faz um tempinho que não tem sido vista tão como absurda assim. Isso. A gente está falando da famosa, que é uma palavra que também virou meio que moda, né? A cocriação. Então, essa cocriação, você criar junto, você pode criar junto com o teu parceiro, o teu profissional, você pode criar junto com a sociedade e você pode criar junto com a concorrência. Então, logo no começo da pandemia, a gente já teve um exemplo muito bacana das empresas de telefone celular, né? De rede, de internet. Então, Claro, Vivo, todas elas se juntaram numa campanha de cocriação, num trabalho de cocriação, para tornar a internet mais rápida e também mais ampla no Brasil. Porque muita gente ia precisar de internet e não tinha internet. Eu estou vendo o teu filho, Papinho. É o meu filho, Felipe, isso. A Rappi fez uma coisa demais, né? Ela conseguiu fazer um combo com o sanduíche que o Burger King mais vende, que é o Whopper, e a batata que o Mac é o carro-chefe do Mac. Então, você pedia lá um Whopper e uma batata do Mac. Então, essa coisa está acontecendo e muito, porque as empresas estão entendendo que mais importante do que você massacrar a concorrência, nesse momento, é você se aliar a ela. Seria o competition? O competition, é isso mesmo, né? Que é a cooperação, é o andar ali lado a lado, né? É aquela coisa assim, você é forte, você é o meu concorrente, isso é fato, isso não vai deixar de ser, mas nós dois juntos, né? Ou nós duas, as duas marcas juntas, nós hoje podemos fazer mais, como você falou, pelas dores do nosso cliente. Então, a gente diz, tanto em comunicação, como semiótica, como inovação, então são as áreas que eu ando sempre passeando por aí, que hoje não basta ter só o bom produto. Você precisa saber encantar o cliente para que a sua marca fique na cabeça dele, no coração dele, que é aquela coisa que eu falei do repertório, né? Porque comprar, ele pode comprar hoje e não comprar amanhã. Mas se a tua marca ficar no coração dele, aí ele para sempre vai pensar. Então, mesmo a concorrência tem trabalhado nesse sentido. A gente tem visto muita coisa de concorrência dando certo e fazendo show aí, né? Eu acredito que seja uma tendência que veio para ficar. Não só um modismo pandemia, mas alguma coisa que veio mesmo para ficar. Sem dúvida. O Marcelo está comentando. Marcelo Erli. Sim. Até as Marcelo Erli foi meu aluno, Marcelo. Ele está falando das serviços de troca de streaming, né, nas redes, que é uma troca muito legal de se ver, Netflix, Globoplay, Amazon Prime. Aliás, falar de ex-aluno, Pita, acho que ele está por aqui também, o André Neves, que é meu sócio lá no Conecta Médico, falou, Pita, foi minha professora, meu livro de poesia, alguma coisa de poesia dele, ficou super feliz lá. Marcelo, obrigado aí, Marcelo, pelo comentário. As empresas também de streaming têm feito isso mesmo.
elas estão fazendo aí. Claro que tem um lado, sempre vai ter, não adianta, claro, Lógico, sempre vai lógico. ter a questão da competição, né? Mas eu pensando aqui no nosso tema, empatia, eu vejo que hoje a competição ela tem um lado mais saudável do que aquela coisa de eu tenho que ser a top of mind, custe o que Isso. custar, né? Até para olhar, né, Pita? Eu me lembro quando minha graduação, faz bastante tempo, mas foi. Eu me lembro que tinha uma frase do presidente da Coca-Cola que perguntaram para ele: se você viu a Pepsi Cola se afundando, o que você faz? E a resposta dele é: eu enfio uma mangueira na boca dela, né? Que é para acabar de vez. Então, assim, pra mostrar como isso evoluiu. Porque a gente está falando de uma coisa, eu atuo muito na área da saúde. Na área da saúde tem esse lance de se não achar um equilíbrio, ele se torna totalmente insustentável do aspecto Uhum. econômico, né, e do entregável para o Exatamente. paciente, né, ali. Então, assim, e hoje, quando a gente olha também toda a questão de meio ambiente, questão social, então, o conceito de ESG, né, de Environment, Social and Governance, Uhum. é, Uhum. isso já é uma cultura empática, né? Sim, totalmente. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer nunca, nós aprendemos muito com a concorrência, né? Isso. Esse é o olhar empático. O olhar empático é você. Tem um vídeo do Cortella, né? Imagino que todos conheçam de Conheço. trás para frente. Ah, mas eu não posso deixar de falar que eu tenho o privilégio de poder dizer que fui aluna do Cortella, tá? É, Fui na aluna PUC, dele. né? Uma das minhas graduações foi filosofia. E ele foi meu Ah, professor na graduação. E eu tem um assisti vídeo. uma aula dele no mestrado. Tá Tive a bom, oportunidade de tá assistir uma aula vendo? dele. Ele Olha tava aí. aposentando na PUC. E há um vídeo dele muito engraçado, né? Que ele sempre diz assim no vídeo: não tenha medo de quem pensa diferente de você, mas desconfie de quem só concorda. E aí ele conta uma historinha nessa palestra, nesse vídeo, que ele tinha um colega que trabalhava com ele e que eles se odiavam, aparentemente, mas que sempre estavam almoçando juntos, conversando. Aliás, aí ele interrompe e fala: aliás, hoje almocei com ele. E aí É, ele conta assim: escrevi um livro, fui para a universidade com o livro debaixo do braço, de propósito. Passei por ele, perguntei: e aí, gostou do meu livro? E ele disse: ah, não gostei muito, não. E eu respondi: ah, eu sabia que você não ia gostar, eu falei mal de você no livro. Aí o outro professor completou: não, essa parte eu até gostei. Não é, gostei muito daquela sua definição de ética, não sei o que, ética, não sei o que lá. Aí ele continua dizendo assim: na hora eu fingi que não tinha. Ah, que é isso? Você não entende de nada? E fui correndo para minha sala. Quando eu cheguei na minha sala, peguei o livro no capítulo que ele falou e fui ler. E aí ele diz: eu sei que quando ele morrer, eu ficarei mais burro. Né? isso aí. Isso é empatia total, né? É. Então, quando a gente pensa aí no mundo corporativo, respeitando essa vontade, no sentido de a dor mesmo, da necessidade real e daquilo que vai encantar, que vai seduzir, que vai convencer, é a empresa aprendendo não só com o cliente, mas, como você falou aí, com a concorrência também. Aí tem outro filme, posso? Por favor. Adoro Esse é seus delícia, exemplos com ó. os filmes. Quem estiver assistindo aqui, corre para assistir. É um filme antigo, bem antigo mesmo. Um dos primeiros do Tom Hanks. Mas é uma aula disso que a gente está falando aqui. Você Hoje só passa na chegar... sessão da tarde, né? Isso! Quero ser grande. Quero ser grande. É fantástico, né? Ele pede para uma máquina lá num parque que ele quer ser grande. Ele é um adolescente, um menininho de 13 anos. Aí ele vai dormir, o menino acorda o Tom Hanks. E aí o filme se desenrola, não vou fazer spoiler aqui, mas só para as pessoas entenderem onde se encaixa, né? Ele, ironicamente, vai trabalhar numa fábrica de brinquedos.
E aí ele vira, assim, o astro do marketing, sem entender nada de marketing, porque o que ele entende, na verdade, é o olhar da criança. Então ele fala assim, olha, esse brinquedo aqui na versão antiga era muito mais legal. Entrava na água, você podia molhar. Por que vocês mudaram, hein? Aí o diretor da empresa fala assim, acho que foram os relatórios de marketing. E aí ele pergunta, o que é um relatório de marketing? Só que ele perguntou de verdade, né? E aí o diretor da empresa pensa que ele falou num sentido figurado e diz, o que é um relatório de marketing? Isso. E, na verdade, esse filme, ele meio que instigou essa história que depois se tornou uma prática nas empresas, de antes do lançamento de um produto, as empresas fazerem campanhas para saber o que os consumidores acham disso, né? Então, a gente já teve ou o Focus Group, né? Antigo Focus Group. A Fanta, que lançou vários sabores de Fanta, colocou no mercado, depois no site abriu uma votação. A Batata Ruffles também fez isso. Então, isso é empatia, de verdade, né? Nesse mundo muito louco aí. Ô, Pita, nesse exemplo de trazer, né? E aí foi, né? A parte não foi estrategicamente pensado, mas ontem eu vi a notícia, a Anitta está participando do conselho do Nubank. Né? Que faz todo sentido. Deixa eu trazer quem conhece, né, esse público-alvo meu aqui. Né? E uma coisa que seria impensável, né, há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Semana passada, né? Olha, só um comentário, o Murilo, que está aqui. Murilo Almeida. Que também foi aluno. Está falando que a cena do piano... Eu vou repetir o que ele está falando, porque é mesmo. A cena do piano mesmo. É foda. É mesmo. A cena do piano é genial, né? É o olhar da criança para aquilo. E isso mostra para o presidente da empresa a importância da empatia. De você respeitar ou pelo menos procurar entender o olhar do outro, né? Perfeito. Independentemente se você vai se colocar no lugar dele como criança, não é isso. Mas é o olhar da criança, o olhar do cliente, né? E aí, voltando... Oi? Não, pode falar. O Felipe falou que a Anitta também é head de inovação da Ambev. Não, a Anitta é o seguinte, semana passada eu dei um curso de branding, né? E numa das chamadas para anunciar, para trazer as pessoas, eu botei uma foto da Apple, do Pipoqueiro Valdir, não sei, da Anitta. Né? E coloquei o que a Apple, a Disney, o Pipoqueiro Valdir e a Anitta têm em comum. E aí, inclusive, uma das participantes, que foi ex-aluna, aliás, o Murilo está falando que foi aluno de nós dois. Foi, verdade. Uma das participantes, no dia do curso, ela falou para mim, Pita, você me conquistou de verdade quando você colocou a Anitta lá, que eu falei, deixa eu ver o que a Pita vai falar disso, né? Então, a Anitta é o seguinte, deixando o gosto, se você gosta de funk ou não, porque essa é uma outra questão, né? Essa é outra discussão. A Anitta é, com certeza, um dos cases de sucesso, de branding, de marketing, ou seja, de gestão da marca, os maiores cases de sucesso dos últimos tempos. É uma menina que saiu de uma comunidade e que até hoje faz toda a gestão da marca Anitta. E com muita estratégia, né? E qual é a Não é por acaso. lição da Anitta? Quando você pega lá as lições que podemos aprender com a Anitta, qual é a primeira? Seja fiel ao seu público. Isso é empatia. Perfeito. Isso é empatia. Ela cresceu profissionalmente, ela cresceu como marca. Hoje ela está aí na Ambev, hoje ela está aí na Nubank, ela está nos Estados Unidos, mas ela nunca perdeu essa relação, esse respeito, esse diálogo com o público dela. Então, a primeira lição é empatia. Seja fiel ao seu público. Ô, Pita, vi agora, meu. Faltam 3 minutos para acabar a live. Olha que maluquice. Me conta essa história do filme. Não, porque aqui cai, né? Então, os caras derrubam a gente, pô. Então, acho que vai estender um pouquinho porque a gente começou atrasado. Falei do Jobs, falei do Quero Ser Grande, falei do Coringa. E deixa eu falar então daquela que eu falei que era a cereja do bolo. Beleza.
falar de empatia ou falar de qualquer assunto, não dá para deixar de fora aquele que é, com certeza, o case do universo, né? Você quer falar de qualquer coisa, você pega esse case que vai dar certo, que é a Disney. E aí eu tô trazendo aqui, essa que provavelmente vai ser minha última indicação aqui da live, porque daqui a pouco cai tudo. Uma faísca de imaginação. Os 10 mandamentos dos Imaginers, né? Os caras mais, pegando o vocabulário do Murilo aí, os caras mais foda de todo esse mundo. E aí eu fiz questão de destacar aqui que o primeiro mandamento é: conheça seu público e coloque-se no lugar dos seus convidados. Aliás, empatia total. São 2 dicas, na verdade. Uma faísca de imaginação, né? Os 10 mandamentos dos Imaginers, e o documentário que saiu agora pela Disney Plus, Imagineering, que é toda a história deles. E essa questão da empatia, é a empatia com o público interno, é a empatia com o público externo. A empatia está no DNA da Disney, o que mostra que é fundamental a empatia para o sucesso corporativo, né? Ou seja, tem lá atrás, uma das primeiras histórias, ainda com o próprio Disney, espero que dê tempo, que é a seguinte: quando ele teve a ideia do Branca de Neve e os 7 Anões, Branca de Neve e os 7 Anões foi o primeiro longa-metragem de animação, né? Isso foi em 1929. A gente assiste Branca de Neve hoje, parece que foi feito ontem, né? De tão à frente do tempo. Só que ele tinha toda a ideia, só que a gente está falando de 1929, Bolsa Americana tinha quebrado, o país estava em crise. Aí ele juntou todos os seus desenhistas, todo mundo que trabalhava com ele naquela época, e disse o seguinte: eu tenho uma ideia, e essa ideia se chama Branca de Neve e os 7 Anões. Para colocar essa ideia no ar, eu vou precisar de todo o dinheiro que a Disney tem em caixa. Isso significa, inclusive, os salários de vocês. Se essa ideia der certo, a Disney vai ser a maior empresa de animação que esse mundo já viu. Se der errado, a gente vai para falência. Mas eu só posso fazer isso com vocês. E foi aí que nasceu o cast member, né? Quem trabalha na Disney não diz eu sou um empregado, eu sou um funcionário, não, eu sou um cast member. Daí eles perceberam que realmente eles são donos daquilo tudo. E é como os Imaginers trabalham até hoje, tá? Sensacional! Pô, se a gente tivesse combinado, não fizemos nem roteiro juntos, né? Então, teria sido... Ô, Pita, ó, a turma aqui, o Felipe falou que trabalhou lá e atesta, é verdade. O Piccolo aqui, falou que dando parabéns para nós. Muito legal, Piccolo, obrigado aí pela presença. Turma, a gente vai ter que caminhar para o encerramento, agradecer a Pita, dizer que, ô Pita, você está com curso também, né? Curso da Pita, eu fiquei sabendo aí, conta um pouquinho rapidamente. Vira e mexe, porque assim, as pessoas me perguntam, eu sempre posto, né, os treinamentos, os cursos, mas normalmente eles são corporativos e aí não tem como as pessoas participarem. E sempre me perguntavam, você não vai fazer, faz aberto, faz para o público e não sei o quê. Mas antes da pandemia, a gente viajava por aí, né? Uhum. Então você ficava 2 dias em viagem e aí não cabia na agenda. Com essa história de ficar em casa, eu comecei a colocar isso na agenda. Boa. Então, vira e mexe, eu divulgo cursos abertos, e aí o grupão pode se inscrever. E uma coisa que tem sido uma surpresa muito agradável, empatia total, aulas quase que particulares. Olha que legal. Tem gente que me procura e fala, aí eu pergunto, né? Mas é para empresa? Como que é? Não, é para mim. Então, que bacana. É só acompanhar nas redes sociais. Quem não me conhece no Instagram, preciso falar isso. Eu tenho um fake, né? Uma pessoa que resolveu fazer um perfil com a minha foto e com o meu nome, Ana Lúcia Campos Pita. Então, se alguém for procurar no Instagram, é Profis Pita. Esse é o meu mesmo, tá? Caramba, que loucura. No LinkedIn, no Facebook, aí a Ana Lúcia Campos Pita sou eu mesma.
O resto é fake. Pita, super obrigado. Ó, eu queria só fazer um convite para o pessoal. Nós faremos uma outra live no próximo dia 8 de julho. A gente vai mandar aí os convites, repercutir nas mídias. Super especial, até nessa linha da empatia. Convidei o Gilson Rodrigues, que foi o prefeito de Paraisópolis muito tempo, revolucionou aquilo. E hoje ele virou presidente do G10 de favelas. É o CEO de uma startup de projetos dentro das comunidades. Então, assim, vai ser um bate-papo também bem legal. O Gilson é um cara demais. Mas, poxa, Pita, só agradecer você inaugurar essa série aqui. Eu agradeço, Papini. Repito, até para quem não estava aqui no comecinho, uma honra ter sido convidada para abrir a série de lives que você vai fazer. E reforço o que você está falando, convite. O pessoal não pode perder as próximas lives, porque com certeza vem muita coisa boa por aí. Show. Pessoal, todos que estão por aí, obrigado pela presença. Nos vemos na próxima quinzena. Beijo, tchau, tchau, tchau. Beijo!